TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, começa agora mais um Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Eu sou Rafaela Cordeiro e estamos ao vivo dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, trazendo as principais notícias da região, especialmente para você. Hoje é quinta-feira, dia 6 de fevereiro, e você vai ver a seguir. TCE dá parecer contrário às contas na gestão Bom Tempo. Acidentes envolvendo motocicletas são responsáveis pela maioria dos atendimentos na sala de trauma em janeiro. Homem é preso por crimes tributários e corrupção ativa em Nova Friburgo. Jovem auxilia a polícia militar a encontrar drogas na cidade de Três Rios. Apartamento pega fogo no BNH do Dr. Touzete em Petrópolis. Homem que estava foragido da justiça foi capturado em Três Rios. Agora, o Correio Petropolitano na TV, primeira edição. O Tribunal de Contas do Estado deu um parecer prévio contrário para as contas da gestão do ano de 2016, enquanto o ex-prefeito Rubens Bom Tempo, em Petrópolis, era ordenado de despesas. De acordo com o Conselho do TCE, não houve recolhimento de mais de R$ 7.400.000 de contribuições dos prestadores de serviços da Prefeitura Municipal, inscritas desde o exercício do ano de 2015. Foram julgadas pelo tribunal, além das contas de gestão do ano de 2016, as contas do responsável pela tesouraria da prefeitura na época, Jorge Luiz Rego de Mello. Essa, por sua vez, foi aprovada pela Corte de Contas. Agora cabe, por parte da Câmara Municipal de Petrópolis, o julgamento. Na decisão publicada na última semana, o Tribunal de Contas do Estado também apontou duas impropriedades que não deixaram a aprovação das contas de Bom Tempo. A primeira é relativa aos débitos não contabilizados provenientes de embargos judiciais, no valor de R$ 2.200.254.752,08. A outra improbidade apontada é referente à omissão para a regularização dos pagamentos relativos à primeira parcela do 13º salário no prazo limite, assim como a excessiva demora da regularização dos lançamentos envolvendo o Instituto de Previdência Municipal, o INPAS. Ainda de acordo com o TCE, o atual prefeito Ingo Rames será comunicado para que comece a tomada de uma série de medidas que sejam necessárias para cumprir todas as determinações alegadas na decisão. Ainda de acordo com o TCE, caso seja comprovada o dano ao patrimônio municipal, o prefeito deverá iniciar uma tomada de contas para procurar reparar os danos. Ao final, o tribunal determinou pela comunicação ao responsável pela tesouraria da prefeitura em 2016, Jorge Luiz. Também determinou pela notificação aos atuais responsáveis pela contabilidade e controle interno da prefeitura de Petrópolis para que adotem as medidas necessárias para prevenir que ocorram ressalvas semelhantes nas próximas prestações de contas. Vale destacar que o julgamento das contas anual de gestão e de governo do município de Petrópolis é de competência do Legislativo Municipal, com o auxílio, através de parecer prévio, do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. As contas de gestão da Prefeitura do ano de 2016 agora serão analisadas pela Câmara Municipal de Petrópolis. Enquanto isso, as contas de governo de 2016, também reprovadas pelo TCE em 2018, continuam paralisadas pelo Legislativo há 7 anos. E acaba que a prestação dessas contas fica assim para o novo governo municipal de Ingo Rames, mas a gente traz as atualizações para vocês assim que a gente tiver mais informações. Bom, gente, agora mudando de assunto, dados da sala de trauma de janeiro de 2025 mostram que o número de acidentes envolvendo motos seguem liderando o número de atendimentos aqui em Petrópolis. Os dados ainda apontam as ocorrências relacionadas a quedas que ficaram no segundo lugar.
O boletim da sala de trauma do Hospital Santa Teresa, referente a janeiro, aponta que 146 pessoas foram atendidas na unidade de saúde durante o período. O tipo de ocorrência que gerou o maior número de atendimentos foi o de acidentes envolvendo motos. Em janeiro, 54 atendimentos foram realizados na sala de trauma a vítimas de acidentes de moto. Destes, 45 eram homens e 9 mulheres. Apesar disso, houve diminuição em relação a dezembro de 2024, quando foram registrados 87 atendimentos. Marcos Antônio atuou como instrutor por 15 anos e atualmente possui uma autoescola. Ele destaca a importância da consciência do motorista no trânsito. Antes de você pegar um carro, você tem que saber, eu estou preparado para dirigir? Aquilo ali é uma máquina, ela tem um limite. A partir do momento que você perde o respeito dela, ela começa a te colocar talvez a tua vida em risco ou de alguém em risco. Para Marcos, os acidentes também podem ser causados pela condição mental e física do motorista. E por isso é indicado evitar dirigir se o condutor não estiver se sentindo bem. O teu veículo já tem que estar, pensa assim, revisado, bem, você estando bem, e você respeitar o próximo. Apesar da importância do veículo estar com a manutenção em dia, a maioria dos acidentes são causados por falha humana. A grande maioria dos acidentes é imprudência do condutor, né? Não é da parte mecânica, não é nem da via, por mais que tenha problema, por mais que tenha buraco, falta de sinalização, caso se tiver. Por isso é necessário que se mantenha uma distância segura entre os veículos, ter calma, respeitar o próximo e respeitar as leis de trânsito. Porque o trânsito não é uma brincadeira, né? Então, assim, aquilo ali é uma coisa séria. E você tem que... hoje a gente fala muito de educação no trânsito. A educação que faz a diferença no nosso país. E no trânsito não é diferente. Outro número que também chamou a atenção foi o de registro de atendimentos relacionados a quedas. 50 pessoas foram atendidas na unidade em janeiro, sendo 30 homens e 20 mulheres. E agora falando das ocorrências policiais, um homem foi preso em flagrante por crimes tributários e por corrupção ativa na terça-feira em Nova Friburgo. O acusado portava no ato da prisão uma quantidade de acessórios para celular incompatível com a nota fiscal apresentada no ato da fiscalização. Quem traz mais informações sobre este assunto para a gente agora é Ana Beatriz Tomás. O acusado foi localizado pelos agentes da Delegacia de Polícia de Nova Friburgo logo após desembarcar na rodoviária do município vindo do estado de São Paulo. A partir de uma denúncia de que o autor estaria trazendo material ilícito, os agentes realizaram diligências e identificaram o coletivo. Ao ser abordado, o homem apresentou uma nota fiscal no valor de R$ 220, referente a cerca de 200 capas de celulares e a mesma quantidade de películas protetoras. Pelo pequeno valor apresentado, ele foi alertado que estaria indiciando um crime tributário. Com ele também foram encontradas outras mercadorias sem a nota fiscal. O acusado ainda ofereceu R$ 300 aos agentes para ser liberado, chegando a retirar o dinheiro do bolso e a entregar a um dos policiais. De imediato, ele recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia de Polícia de Nova Friburgo. Ana Beatriz Tomás, para a TV Correio da Manhã. Muito obrigada pelas informações, Ana. E no município de Três Rios, um jovem auxiliou a polícia militar a encontrar uma carga de drogas na manhã de quarta-feira. Os agentes chegaram ao local após uma denúncia anônima sobre a venda de entorpecentes na região de Santa Terezinha e chegaram ao material ilícito com a ajuda do rapaz. Os agentes da Polícia Militar realizavam um patrulhamento de rotina quando receberam uma denúncia anônima sobre a venda de drogas na Rua C, no bairro Santa Terezinha, localidade dominada por uma facção criminosa em Três Rios. Assim que perceberam a presença dos agentes, alguns suspeitos fugiram. Apesar disso, um jovem de 22 anos foi interrogado pelos policiais militares e indicou um dos esconderijos utilizados pelos criminosos para esconder entorpecentes. No local, foram apreendidos 34 pinos de cocaína. Ele foi levado à 108ª Delegacia de Polícia, ouvido como testemunha e liberado em seguida. E olha só, gente, um apartamento pegou fogo no BNH do Dr. Touzete, em Petrópolis. Na ocasião, um homem ficou levemente ferido. Um apartamento pegou fogo na tarde desta quarta-feira no BNH do bairro Dr. Touzete, em Petrópolis. O incêndio começou por volta de 3 horas da tarde, horário em que os vizinhos ao imóvel afetado acionaram o corpo de bombeiros.
Segundo a corporação, às 4h50 da tarde, o fogo já tinha sido controlado. Ainda segundo os militares, um homem sofreu ferimentos leves, mas não precisou ser levado para uma unidade de saúde. Diante disso, ele foi liberado ainda no local do ocorrido. O prédio não sofreu problemas estruturais. As causas do incêndio ainda não foram divulgadas. E um jovem de 18 anos que estava foragido da justiça foi capturado na última segunda-feira na cidade de Três Rios. Ele possui passagem por inúmeros crimes, incluindo homicídio, e estava sendo procurado pela polícia. Quem traz mais informações sobre este assunto agora é Ana Beatriz Tomás. A polícia militar estava com mandado de prisão expedido contra o jovem por um crime de homicídio cometido pelo autor de apenas 18 anos. Após uma denúncia anônima, os agentes procederam até a rua Onerato Oliveira, no bairro Cantagalo, e após investigações prenderam um acusado. Ele possui passagem na justiça pelos crimes de tráfico de drogas, tentativa de homicídio e homicídio. O jovem foi conduzido à 108ª Delegacia de Polícia do município, permanecendo preso e à disposição da Justiça. Ana Beatriz Tomás, para a TV Correio da Manhã. Ana, muito obrigada por suas informações. Nós vamos agora a um rápido intervalo e você vai ver a seguir. Petrópolis registra em janeiro mais casos de Covid-19 do que em todo o ano de 2024. Prefeitura recebe novas doses da vacina contra a Covid-19 em Petrópolis. Planos de saúde fecham 2024 com 52 milhões e 200 mil beneficiários. Um terço dos aprovados do CNU são negros, indígenas e PCD. Pré-sal Petróleo abre inscrições para primeiro concurso público. Mais de 3 mil oportunidades foram disponibilizadas pelo Estado no Rio de Janeiro nesta semana. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta depois do intervalo. Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! O Rio Imagem Baixada já superou a marca de 650 mil exames. Com cuidado especial para a saúde da mulher, o maior centro público de diagnóstico da América Latina tem capacidade para fazer 40 mil exames mensais e traz tudo num só lugar para atender com mais agilidade e eficiência. Rio Imagem Baixada, 9 meses. Chegou o resultado. O que era para poucos, agora é para todos. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para, é todo dia e é de todos. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã.
Um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Estamos de volta com o Correio Petropolitano na TV, primeira edição. E olha só, gente, a cidade de Petrópolis registrou apenas nos primeiros dias de janeiro mais casos de Covid-19 do que em todo o ano de 2024. Isso é um reflexo dos números nacionais que também registraram aumento. Segundo o painel disponível no site do Ministério da Saúde, nas 3 primeiras semanas epidemiológicas do ano de 2025, 40 casos de Covid-19 foram registrados no município de Petrópolis. O dado é alarmante quando comparado a 2024. No ano passado, em todas as semanas epidemiológicas, de janeiro a dezembro, foram 39 casos de Covid-19 registrados, e a vacina continua sendo um importante aliado contra a doença. Na primeira semana de janeiro, Petrópolis recebeu um lote com 680 vacinas contra a Covid-19, destinada a pessoas com 12 anos ou mais. O primeiro momento de vacinação incluiu pessoas com comorbidades, imunocomprometidas e gestantes. Os dados são reflexo do aumento da doença que está atingindo todo o território nacional. O novo boletim Infogripe da Fiocruz reforça o alerta para o aumento dos casos de síndrome respiratória aguda grave associados à Covid-19. O estudo destaca que, diferentemente da influenza e do vírus inicial respiratório, a Covid-19 não tem sazonalidade. Portanto, o crescimento de casos da doença geralmente está associado ao espalhamento de uma nova variante que pode ser mais transmissível ou consegue escapar da proteção imunológica. Por isso, é importante manter os cuidados básicos contra a doença. A gente mantém, as recomendações de sempre, principalmente para as pessoas que moram nessas regiões, com aumento de casos de esdrague. Então, uso de máscaras dentro dos postos de saúde, em locais fechados, com maior aglomeração de pessoas e também com menor circulação de ar. Em caso de aparecimento de sintomas de síndrome gripal, o ideal é ficar em casa em isolamento, evitando transmitir esses vírus para outras pessoas. Mas, se não for possível fazer esse isolamento, o recomendado é sair de casa usando uma boa máscara. A análise é referente à semana epidemiológica que se estendeu até o dia 25 de janeiro. Segundo a pesquisadora, a tendência no crescimento dos casos se mantém essa semana, principalmente entre a população mais idosa. E falando em Covid-19, Petrópolis recebeu 1.810 doses da vacina contra a doença. Os novos lotes foram entregues à Prefeitura na segunda-feira e já estão disponíveis para aplicação no Centro de Saúde Coletiva e também na Unidade Básica de Saúde de Itaipava. São 450 doses do imunizante do Laboratório Moderna para crianças menores de 12 anos, 1.190 da vacina Zalica, destinada para pessoas a partir de 12 anos de idade, e 170 doses da vacina Pfizer Baby, que será aplicada em crianças de 6 meses a 4 anos. A vacina Moderna é a versão XBB, uma atualização contra novas variantes do coronavírus. Ela é exclusiva para crianças menores de 12 anos. Segundo o prefeito Ingo Ramos, a chegada dessas doses é um alívio para as famílias que aguardavam pela imunização dos filhos. Já a vacina destinada para pessoas a partir de 12 anos é uma oportunidade para imunizar adolescentes e adultos, especialmente aqueles que ainda não tomaram a vacina ou precisam da dose de reforço. O secretário de Saúde, Luiz Kruzicki, informou que as equipes estão prontas para vacinar quem ainda não se vacinou e garantir que a proteção chegue a todos. A vacina Pfizer Baby é uma versão adaptada para a faixa etária infantil e é importante para garantir a proteção desse público contra a Covid-19. Para todos os imunizantes, o esquema primário não permite a troca entre diferentes marcas, ou seja, se uma criança tomou a primeira dose com a Pfizer Baby, deve continuar com a mesma vacina para a segunda dose. O mesmo vale para a Moderna.
E ainda falando em saúde, um levantamento da Agência Nacional de Saúde Suplementar no mês de dezembro aponta que o setor de planos de saúde ultrapassou os 52 milhões e 200 mil usuários em planos de assistência médica e mais de 34 milhões e 400 mil usuários nos planos exclusivamente odontológicos. Os números mostram que cada segmento alcançou um novo recorde de beneficiários no setor, segundo a ANS. Em um ano, os planos médico-hospitalares apresentaram um crescimento de 862.771 beneficiários em relação a dezembro de 2023. No comparativo de dezembro de 2024 com novembro do mesmo ano, o crescimento foi de 156.217 usuários. Nos planos exclusivamente odontológicos, somaram-se 2.065.209 beneficiários nos 12 meses e 178.642 na comparação de dezembro de 2024 com novembro do mesmo ano. Segundo a ANS, em relação aos dados por estado, no comparativo com dezembro de 2023, o setor registrou um aumento de beneficiários em planos de assistência médica em 24 unidades federativas, sendo São Paulo, Minas Gerais e Amazonas os que tiveram maior ganho de beneficiários em números absolutos. Entre os odontológicos, São Paulo, Minas Gerais e Paraná foram os estados com maior crescimento em números absolutos. Quanto à faixa etária, observa-se que de 45 anos a 49 anos foi a que representou o crescimento mais expressivo na assistência médica, com 240.336 novos beneficiários nos últimos 12 meses, seguido pela faixa etária de 50 a 54 anos, com mais de 125.700 novos beneficiários nos últimos 12 meses. As faixas etárias que tiveram maior crescimento nos planos odontológicos foram de 45 a 49 anos e de 70 a 74 anos. De acordo com o censo 2022 do IBGE, observa-se que o crescimento de beneficiários na saúde suplementar supera o crescimento populacional. A taxa de crescimento entre 2010 e 2022 de beneficiários foi de 12%, enquanto a população brasileira cresceu 6,5% no mesmo período. E olha só, os primeiros dados de perfis de candidatos e candidatas aprovados no concurso público nacional unificado mostram que cerca de 1/3 são pessoas negras, indígenas e pessoas com deficiência. As informações foram divulgadas pelo Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos na tarde de terça-feira. O certame também registra brasileiros aprovados em todos os 26 estados, mais o Distrito Federal, para as 6.640 vagas disponibilizadas em 21 órgãos da administração pública federal. O MGI destacou que o CNU trará diversidade ao serviço público pelo perfil dos aprovados. Os dados mostram que as pessoas autodeclaradas negras foram 18,8% e agora são 24,5% dos aprovados. Os candidatos autodeclarados indígenas eram 0,4% dos inscritos no CNU e chegaram a 2,29% dos aprovados. Já as pessoas com deficiências somaram 2,06% das inscrições confirmadas e os aprovados com este perfil alcançaram 6,79% do total. Quando considerados os dados de gênero dos candidatos aprovados, 63% são do gênero masculino e 37% são mulheres. Entre os candidatos aprovados, 26% são da região Nordeste. A região Norte abriga 5,6% dos aprovados. O Centro-Oeste tem 25,6% dos aprovados. Destaque para os candidatos do Distrito Federal, que teve a maior participação no concurso e a menor taxa de evasão. O Sudeste, região mais populosa do país, registra 32,9%, aproximadamente 1/3 dos aprovados no certame. Por fim, o Sul registrou 9,8%, dos quais 4,4% são aprovados do Rio Grande do Sul. E falando em concurso, foram abertas nesta quarta-feira as inscrições para o primeiro concurso público da Pré-Sal Petróleo, que vai até o dia 17 de março deste ano. As inscrições vão até o dia 17 de março. São 100 vagas destinadas a profissionais de nível superior, além da formação de cadastro de reserva. O concurso oferece 52 vagas para especialistas em petróleo e gás,
36 para analista de gestão corporativa, 8 para analista de tecnologia da informação e 4 para o cargo de advogado. Do total de vagas, 5% serão oferecidas a pessoas com deficiência e 20% a candidatos pretos e pardos. Todas as vagas são para lotação no escritório central da PPSA, localizado na cidade do Rio de Janeiro. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site do Instituto de Desenvolvimento e Capacitação. A taxa de inscrição no valor de R$ 100 será para os cargos de analista e de R$ 150 para advogados e especialistas. O pagamento será feito por meio de boleto bancário emitido no ato da inscrição. De acordo com o edital, no momento da inscrição, o candidato deve escolher uma das cidades para a realização das provas: Rio de Janeiro, São Paulo ou Salvador. Caso haja necessidade, o candidato poderá alterar a cidade de realização das provas até o último dia da inscrição. Os salários por cargos são analista de gestão corporativa, com R$ 8.420, analista de tecnologia da informação, R$ 9.350, advogados terão salário inicial de R$ 15.942 e especialistas em petróleo e gás, R$ 19.610. Além dos vencimentos, os profissionais terão benefícios como auxílio-refeição e plano de saúde. Esses valores ainda não foram divulgados. E ainda falando em oportunidade, a Secretaria de Trabalho e Renda do Estado do Rio de Janeiro disponibilizou nesta semana 3.605 oportunidades de emprego, estágio e jovem aprendiz para os fluminenses. 1.431 vagas são disponibilizadas pela Secretaria de Trabalho e Renda por meio dos postos do Sistema Nacional de Emprego, o SINE, enquanto 2.174 chances para estágio e jovem aprendiz são fruto de uma parceria com a Fundação Moody's e o Centro de Integração Empresa-Escola, o CIEE. A maioria das vagas de emprego está localizada na região metropolitana, porém, há oportunidades para outras regiões, como a Serrana, onde há 159 vagas na cidade de Teresópolis, principalmente no bairro da Várzea, e algumas, como as de ajudante de eletricista, bombeiro hidráulico, jardineiro e lavador de pratos, não exigem escolaridade. Outras, como auxiliar de marceneiro, manobrista, operador de caixa e operador de tráfego, requerem ensino médio completo. Quem tem experiência, como cumim, ou seja, auxiliar de garçons, pode se candidatar a vagas oferecidas no bairro da Várzea, com salários de até R$ 4.554. De acordo com o Observatório do Trabalho da Secretaria de Trabalho e Renda, 60,9% das vagas captadas são para o setor de serviços e 39,1% do comércio. Para consultar o endereço das unidades e os detalhes de todas as vagas disponíveis, basta acessar o painel interativo de vagas da Secretaria no site www.trabalho.rj.gov.br. Em parceria com o CIEE e com a Fundação Moody's, a Secretaria de Trabalho e Renda do Estado também está divulgando estágio para diferentes níveis de escolaridade, além de oportunidades para jovem aprendiz. A Fundação Moody's oferece 766 vagas de estágio nos níveis superior, médio e técnico, com bolsa auxílio, que pode chegar a R$ 2.000. Para se candidatar, basta acessar o site www.moodys.org.br. O CIEE, por sua vez, colocou à disposição da população fluminense 1.408 oportunidades de estágio e jovem aprendiz. Todas as informações podem ser obtidas em www.ciee.org.br. Também vale lembrar que todas essas vagas e exigências de cada uma também estão listadas no nosso site em tvc16.com. Tá sempre lá, atualizadinho, para vocês conseguirem conferir. Gente, nós vamos agora a um rápido intervalo, mas não saia daí, que a gente volta daqui a pouco com o Correio Esportivo. É daqui a pouquinho. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras.
Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O Rio Imagem Baixada já superou a marca de 650 mil exames. Com cuidado especial para a saúde da mulher, o maior centro público de diagnóstico da América Latina tem capacidade para fazer 40 mil exames mensais e traz tudo num só lugar para atender com mais agilidade e eficiência. Rio Imagem Baixada, 9 meses. Chegou o resultado. O que era para poucos, agora é para todos. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para, é todo dia e é de todos. Jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Meu pai é um cara muito corajoso. Ele luta contra o mal igualzinho um super-herói. Ele não usa capa, mas tem um uniforme muito legal e vários equipamentos especiais. Ele também tem super veículos e quando precisa, ele pode até voar. Meu pai me disse para não ter medo, que as coisas estão melhorando. E eu acredito no que ele me fala. É, e os resultados já estão aparecendo. Mas o governo do estado do Rio quer mais. Por isso, estão sendo investidos R$1 bilhão na nossa segurança, com ações em todas as regiões do estado. A gente não está aqui dizendo que a guerra contra o crime está ganha. Ainda tem muita coisa a ser feita. Mas aqui no Rio, os criminosos não vão ter vida fácil. Pode acreditar nisso. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Estamos de volta com o Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Gente, hoje é quinta-feira e vocês já sabem, é dia daquele resumo dos destaques do mundo do esporte. Então vamos ao Correio Esportivo com Hugo Petersen e Gabriel Toledo. Começamos agora mais um Correio Esportivo, o momento de focar em esportes na TV Correio da Manhã. A gente começa essa edição já explicando que não vamos falar do clássico Vasco e Fluminense, que foi disputada na noite desta quarta-feira, porque para conseguirmos deixar o quadro pronto para você desde cedo, a gente tem que gravar mais cedo, e esse jogo terminou quase meia-noite. Mas vocês podem ficar tranquilos, porque na próxima edição a gente relembra o resultado e como foi o jogo. Ainda falando de Fluminense, o tricolor acertou a venda do atacante Cauã Elias para o Shakhtar Donetsk da Ucrânia. O valor da compra do jogador é de 17 milhões de euros fixos
e mais de 2 milhões de euros em bônus, o que dá um total de cerca de 113 milhões de reais por 90% do atacante. O próprio Fluminense vai permanecer com 10% dos direitos econômicos de uma possível venda do atleta. Teresa, a vinda do Cauã Elias, o jogador que foi um dos principais nomes do ano ruim do Fluminense ano passado, não porque ele tenha ido mal como o time foi, mas porque ele foi um respiro para o time, naquela sequência muito ruim, quando o Fluminense estava com, se não me engano, 6 pontos, ele chamou a responsabilidade, falou que a base resolvia e realmente ajudou muito o Fluminense ano passado. Ele chegou resolvendo ali com uma expectativa que ninguém até tinha muito em cima dele, assim, ele era um jogador que se destacava na base, mas ele chegou resolvendo ali quando ele subiu para o profissional, né? É verdade, e aquele negócio, às vezes a gente fala que o jogador não tinha muita expectativa, porque podia não ser um nome muito conhecido para os outros clubes. Não existe o futebol brasileiro tem sim a cultura da base, mas não é todo mundo que acompanha todo o futebol de base. Então provavelmente quem era mais especializado, que gostava desse ponto, já sabia da expectativa do Cauã Elias, que realmente é um grande atacante. Ele tem só 18 anos e já foi peça importante do Fluminense ano passado. Então a gente vê com essa pouca idade o jogador já sendo importante. Quer dizer que se desenvolver, ele pode ser muito bom. E ele foi uma venda muito cara, o Fluminense estava com alguns problemas financeiros. Não problemas financeiros, mas 113 milhões de reais é muito dinheiro. Então é uma venda que o Fluminense tem muito a ganhar também, né? Hugo, tu acha que ele poderia ir para um clube maior, um mercado assim melhor? Porque, o valor foi bom, mas tu acha que ele poderia ir para um clube que ele vai ter uma relevância maior, assim, uma visibilidade no mercado ali europeu? Essa questão de venda para clube maior tem algumas facetas, né? Porque o Vitor Roque, por exemplo, foi vendido para o Barcelona, só que acabou que ele não teve muitas oportunidades, ele é muito novo, foi emprestado para o Real Betis agora. Talvez a escolha do Cauã Elias de ter ido para o Shakhtar Donetsk, que já é um clube que tem uma cultura de base, muitos jogadores brasileiros como William, Douglas Costa, foram todos para lá e depois foram para clubes considerados maiores, com uma maior relevância na Europa. Então pode ser que ele esteja querendo repetir esse caminho. Vai para um clube com a relevância um pouco menor, mas que ainda tem cultura de base e futuramente se transfere para um outro time. E ainda falando de transferências, o zagueiro Lucas Halter do Botafogo vai se tornar novo jogador do Vitória. O atleta de 24 anos se despediu dos companheiros do Botafogo e vai por empréstimo para o time baiano. Mesmo sendo titular nos 2 primeiros jogos do elenco principal na temporada 2025, Halter já tinha um pré-acordo com o time baiano. Eu acho que é uma notícia boa para os torcedores do Botafogo, porque era um jogador que já não agradava muito aos torcedores, né? É um dos jogadores assim do Botafogo que vinha por péssimas atuações quando entrava em campo, tanto que era reserva. É verdade. A gente tem, infelizmente, a gente não quer culpar o jogador, às vezes ele não está preparado para um esquema tático do clube, não é exatamente o jogador realmente podia estar passando por uma fase ruim, tanto que ele foi contratado pelo Botafogo, porque a comissão técnica enxergou algumas valências nele que ia de acordo com o que o time esperava. Porém, infelizmente não performou e agora a gente espera que ele vá melhor na Vitória. Às vezes o jogador não vai bem em um clube e se redescobre em outro. Por exemplo, o Alejandro, que foi um dos artilheiros do Brasileiro no ano passado, ia muito mal no Bragantino, foi emprestado para o próprio Vitória e mesmo com o Vitória ficando mais para baixo na tabela, foi um dos artilheiros do Brasileirão. Então, a gente deseja todo sucesso para a carreira do Lucas Halter. Agora mudando de assunto, saindo do futebol carioca e indo mais para o âmbito nacional, o técnico Dorival Júnior e outros membros da comissão técnica da seleção brasileira vão à Europa nos próximos dias para observar jogadores antes da próxima convocação. Dorival e os demais profissionais passarão por 15 cidades de 4 países diferentes: Espanha, França, Inglaterra e Itália. Eles vão assistir os jogos e também treinos de clubes que contam com jogadores brasileiros. O Brasil volta a campo em março, em duelos contra a Colômbia e a Argentina pelas eliminatórias. Torino, 2 duelos muito difíceis. A Colômbia estava muito bem até a Copa América, a Argentina, atual campeã do mundo, atual campeã da Copa América, e estava numa série invicta enorme também. São 2 jogos muito difíceis para a seleção brasileira, que não vem bem já faz algum tempo. A gente tem uma expectativa de uma melhora, afinal a gente tem muito jogador bom, muito jogador novo, promissor, e a Copa do Mundo 2026 já está chegando, já está batendo na porta. E é verdade, e essa questão que você falou dos bons jogadores é uma questão que não dá muito para entender como é que funciona, porque, querendo ou não, dos
5 principais jogadores do mundo, a gente tem pelo menos 2, que é o Rafinha, que é um dos melhores jogadores do mundo hoje em dia pelo Barcelona, e o Vinícius Júnior, isso sem contar com o Rodrigo e diversos outros craques, que eles são verdadeiros craques, que estão em um ótimo momento, não são só bons jogadores, mas que também vivem em grande momento. O Vinícius Júnior está voltando de lesão, então não está tão bem igual os outros, mas também sempre muito bom. E, infelizmente, na seleção brasileira, eles não têm conseguido performar nas últimas convocações. O Vinícius Júnior, inclusive, tinha uma grande expectativa para a Copa América e ele foi mal, não tem como dizer outra coisa, ele foi mal na Copa América do ano passado. A gente tem muita expectativa, tanto por causa de nome, tanto pelo quanto eles se destacam nos clubes. A gente vê todos esses jogadores que você citou se destacando muito nos clubes, só que chega na seleção eles não conseguem render o que a gente espera e o que a gente vê nos clubes em que eles atuam. Né? É verdade, isso é uma questão. O técnico Dorival já é, se não me engano, o terceiro técnico desse ciclo de Copa do Mundo, que a gente teve o Ramon Menezes, que era técnico da base que era técnico do Vasco, depois foi contratado para as seleções de base da seleção brasileira e assumiu depois que o Tite saiu. Tivemos o Fernando Diniz, que foi técnico meio Fluminense, meio seleção brasileira, algo que definitivamente não deu certo, nem para o Fluminense, nem para a seleção brasileira, e depois ele até foi demitido de todo mundo, foi para o Cruzeiro, também foi demitido. E agora, por último, a gente tem o Dorival Júnior, que estava em alta, tinha sido campeão da Copa do Brasil pelo São Paulo, primeira vez que o São Paulo foi campeão da Copa do Brasil, o único título que o time não tinha. E agora a gente espera que ele, com toda a experiência que ele tem com o futebol brasileiro, com o futebol no geral, ele consiga acertar o time que, infelizmente, não deu. O Brasil, desde muito tempo que o Brasil vai tão mal nas eliminatórias, não tá nem, se eu não me engano, está em quinto. Isso aí. E eu acho que a gente tem muita expectativa para as próximas convocações de jogadores que ainda não foram convocados. Eu acho que o maior exemplo disso é o Murilo, zagueiro do Nottingham Forest, que vem se destacando muito no campeonato inglês. O Nottingham Forest vem fazendo uma temporada espetacular, se eu não me engano está em terceiro colocado, atrás do Arsenal e do Liverpool. Cara, uma temporada sensacional do Murilo e do time dele, e a gente até agora não vê ele na seleção. É verdade, o Dorival inclusive prometeu muita mudança, muitas convocações, não contratações esperadas, e infelizmente ele sim convocou novos jogadores, por exemplo o Estevão, ele começou a ser convocado com o Dorival, mas infelizmente a gente ainda a gente espera, não só infelizmente, a gente espera que ainda vá mudar, que os grandes jogadores que estão em grande fase sejam convocados. Um exemplo de grande fase que não foi convocado, que na época não fez sentido, foi o Tiquinho Soares em 2023, quando o Botafogo estava muito bem e não foi convocado nenhuma vez. A gente espera que o Murilo continue bem pela carreira inteira e que ele seja convocado, porque a defesa tem sido um problema da seleção brasileira. E outra questão são os jogadores que têm se mudado para outros mercados, e foi a questão do Luiz Henrique. Luiz Henrique foi para o Zenit, ele se destacou muito nos jogos que ele foi convocado, fez gol inclusive, mas será que agora ele indo para a Rússia vai continuar sendo convocado? Essa é uma questão mesmo, porque tem o próprio Luiz Henrique, a gente tem o Claudinho, tem o Bitelo, que saiu em grande fase do Grêmio e foi para a Rússia, o Wendel. São grandes jogadores que vão para alguns mercados um pouco fora dos holofotes, e não quer dizer que eles joguem mal, mas é que eles, às vezes, os técnicos deixam eles passar. E mesmo jogando no futebol um pouco menos competitivo, porque essa é a realidade, um futebol um pouco menos competitivo em comparação a outros, não que seja um futebol ruim, mas que às vezes os técnicos deixam passar e não faz sentido. O Arthur também, que estava no Botafogo, saiu em grande fase do Palmeiras, e a gente espera que o Luiz Henrique continue sendo convocado, se estiver bem fisicamente, obviamente, porque tem toda uma questão que envolve a convocação, não ele só está jogando bem, porque às vezes ele pode estar prestes a se machucar e o time não libera. Mas a gente espera que os jogadores que merecem realmente sejam convocados. E querendo ou não, a gente não pode deixar de destacar isso também. Neymar está voltando para o futebol no geral. Tem risco de estrear na quarta-feira contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Inclusive a gente não vai falar desse jogo também por conta da gravação, que o jogo é 9h35 da noite. Mas que com o Neymar saudável, o Neymar bem, será que ele vai voltar a ser convocado? Eu não consigo ver uma seleção sem o Neymar, sinceramente. É um jogador que pegava a camisa da seleção, botava nas costas e falava, eu vou resolver. É um jogador que todo mundo sabe o repertório que ele tem de dribles, de uma qualidade assim no geral que com certeza faz total diferença. O que a gente pode concluir a gente quer ver a seleção praticando um futebol bom visualmente e também um futebol que dê resultado.
Exatamente. A gente espera que o Brasil vá bem. Copa do Mundo de 2026 está chegando. É o momento de virar a chavezinha para a gente conseguir, enfim, bem no Mundial. E será que o Hexa sai agora? Porque a gente está esperando. Vamos torcer para que agora consiga o Brasil se dar bem. Mudando de esporte agora, a romena Simona Halep anunciou sua aposentadoria do tênis. A atleta se tornou número 1 do mundo em 2017 e já foi campeã em Roland Garros em 2018 e em Wimbledon em 2019. A jogadora passou os últimos anos de sua carreira envolvida em uma polêmica de doping por contaminação acidental, chegando a ser condenada à suspensão do esporte por 4 anos. Após recorrer da decisão da Corte Arbitral do Esporte, a tenista teve sua pena reduzida para 9 meses, mas infelizmente nunca conseguiu recuperar o seu rendimento. E assim a gente termina mais uma edição do Correio Esportivo e a gente se vê agora na próxima terça-feira. Até lá, nós vamos trazer todas as principais informações do mundo do esporte no fim de semana e no decorrer da semana. Depois desse nosso quadro que traz o resumo dos destaques do mundo do esporte, nós vamos agora a um rápido intervalo, mas não sai daí que a gente volta já já. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Se você busca por versatilidade, qualidade e ótimos preços, Zaya Moda e Estilo é a loja que você procura. Aqui você vai atualizar todo o seu armário com peças incríveis e com uma variedade que vai te surpreender. A loja que atende a todos os gostos e estilos bem pertinho de você. Estamos na Feirinha de Itaipava, Rua 5, no box 190. E para facilitar, nós também fazemos vendas online através do WhatsApp, no telefone 24 98807 3591 e no Instagram, @lojazayamodas. E nós entregamos para todo o Brasil, então não perca tempo. Venha para a Zaya e descubra o seu novo look favorito hoje mesmo. Esperamos por você! Meu pai é um cara muito corajoso. Ele luta contra o mal igualzinho um super-herói. Ele não usa capa, mas tem um uniforme muito legal e vários equipamentos especiais. Ele também tem super veículos e quando precisa, ele pode até voar. Meu pai me disse para não ter medo, que as coisas estão melhorando. E eu acredito no que ele me fala. É, e os resultados já estão aparecendo. Mas o governo do estado do Rio quer mais. Por isso, estão sendo investidos R$1 bilhão na nossa segurança, com ações em todas as regiões do estado. A gente não está aqui dizendo que a guerra contra o crime está ganha. Ainda tem muita coisa a ser feita. Mas aqui no Rio, os criminosos não vão ter vida fácil. Pode acreditar nisso. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava.
com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Estamos de volta. E, gente, em janeiro de 2025, a temperatura do planeta registrou 1,75 graus Celsius acima do nível pré-industrial. Foi a maior já anotada pela série histórica do Serviço Copérnicos para mudanças climáticas da União Europeia, ficando 0,79 graus Celsius acima da média de 1991 até 2020 para o mês, com temperatura do ar na superfície de 13,23 graus Celsius. Segundo o Centro Europeu de Previsões Meteorológicas de Médio Prazo, janeiro de 2025 é outro mês surpreendente, continuando as temperaturas recordes observadas nos últimos 2 anos, apesar do desenvolvimento das condições de laninha no Pacífico tropical e seu efeito de resfriamento temporário nas temperaturas globais. O registro leva o planeta ao 18º mês dos últimos 19 meses em que a temperatura média global do ar superficial foi superior a 1,5 graus Celsius acima do nível pré-industrial. De fevereiro de 2024 a janeiro de 2025, o planeta ficou 1,61 graus Celsius acima da média estimada de 1850 e 1900, usada para definir o nível pré-industrial. De acordo com o relatório da instituição divulgado nesta quinta-feira, as temperaturas acima da média foram observadas principalmente no sudeste da Europa, nordeste e noroeste do Canadá, Alasca e Sibéria, sul da América do Sul, África e grande parte da Austrália e Antártica. Já no norte da Europa, Estados Unidos e nas regiões mais orientais da Rússia, Península Arábica e Sudeste Asiático, as temperaturas foram abaixo da média. A temperatura média da superfície do mar para janeiro foi de 20,78 graus Celsius, considerando as zonas temperadas e intertropical, a cerca de 10 metros de profundidade. De acordo com o Copérnicos, esse é o segundo valor mais alto anotado para o mês, 0,19 graus Celsius abaixo de janeiro de 2024. O relatório informou ainda que janeiro também foi predominantemente mais úmido do que a média, com fortes precipitações que levaram a inundações em algumas regiões. A média de chuvas foi maior na Europa Ocidental, em partes da Itália, Escandinávia e países bálticos, no Alasca, Canadá, centro e leste da Rússia, leste da Austrália, sudeste da África do Sul e do Brasil. E falando em clima, vamos agora à previsão do tempo para esta sexta-feira nas cidades da nossa região de cobertura. Gente, a primeira semana de fevereiro basicamente já acabou, porque amanhã é sexta-feira. E, claro, todo mundo quer saber como é que vai estar o clima amanhã, então a gente já está aqui ao vivo com a Ana Beatriz Tomás, que vai trazer essas informações pra gente. Ana, boa tarde. E aí, sexta-feira, vai ter sol ou vai ter chuva? Boa tarde, Rafa. Boa tarde para você que nos acompanha. É isso aí, tá chegando a sexta-feira e a expectativa para o fim de semana vai crescendo e a curiosidade para saber como fica o tempo. E olha só, nesta sexta não chove nas cidades da nossa região de cobertura. O dia em Nova Friburgo será de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado e de noite com muitas nuvens. As temperaturas variam entre a mínima de 20 e a máxima de 28 graus. Em Teresópolis, o dia também será de sol e muitas nuvens à tarde. À noite, o céu ainda fica com muita nebulosidade, mas não chove. Os termômetros também podem marcar mínima de 20 e máxima de 28 graus. Aqui em Petrópolis, a sexta-feira será de sol e muitas nuvens à tarde. Assim como em Teresópolis,
À noite, o céu ainda fica com muita nebulosidade, mas não chove. As temperaturas variam entre 20 e 29 graus Celsius. Em Paraíba do Sul também não vai chover. O dia amanhã será de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. Os termômetros marcam mínima de 20 e máxima de 31 graus. E para finalizar, Três Rios segue essa mesma tendência para amanhã, com um dia de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado e noite com muitas nuvens. Os termômetros marcam mínima de 20 e máxima de 31 graus. Então, assim, é um dia que dá para deixar o guarda-chuva mais guardado. É isso aí, Ana. A gente está tendo esse período aí. Hoje não tem previsão de chuva, para amanhã também não tem. Mas amanhã a gente fala como é que vai ficar o fim de semana. Mas, ó, a gente teve esse período aí sem chuva nessa semana e nesse período que tem sido muito chuvoso, né? Que é bastante característico do verão. Ana, muito obrigada por suas informações. E, gente, essa foi a previsão do tempo para esta sexta-feira nas cidades da nossa região de cobertura. Pessoal, a gente fica por aqui, mas mais notícias e informações você encontra nos nossos telejornais, além do nosso site em tvc16.com e, é claro, as nossas redes sociais. Facebook TV Correio da Manhã, o Instagram, @TV Correio da Manhã e @Correio Petropolitano. Amanhã eu tô de volta, estarei ao vivo com vocês a partir de 1h da tarde. Temos um encontro marcado, eu espero por vocês e até lá! TVC, a TV do Correio da Manhã.